Módulo 1. Alterações climáticas e soluções baseadas na natureza. Lição 2. O que são as soluções baseadas na natureza? Nesta lição vamos procurar clarificar o conceito de soluções baseadas na natureza, abordar alguns dos conceitos mais generalizados e entender as características que definem uma solução baseada na natureza. Depois de entendermos o conceito, vamos identificar as vantagens e benefícios de implementar soluções baseadas na natureza para entendermos a sua importância para aumentar a resiliência no contexto urbano. Estes são os objetivos que definimos para esta sessão, que, como disse, têm como função clarificar o conceito, identificar os benefícios e compreender a importância das NBS para as cidades do futuro. Vamos então começar a nossa lição. Existem várias definições para soluções baseadas na natureza, bem como a própria designação, mas todas elas pressupõem um conjunto de ações que procuram replicar alguma função ou processo natural. Deste conceito nasceram algumas definições que poderão variar na forma ou na linguagem utilizada. Não quisemos sobrecarregar esta lição com várias definições, mas apenas partilhar a definição que a Comissão Europeia utiliza. São soluções inspiradas e apoiadas pela natureza, que apresentam benefícios económicos, ambientais e sociais, ao mesmo tempo que ajudam a construir resiliência. Essas soluções trazem mais diversidade da natureza e de recursos e processos naturais para as cidades, paisagens e zonas úmidas, por meio de intervenções sistémicas, eficientes e adaptadas ao contexto local. Mas antes de nos focarmos nos elementos-chave por trás do conceito, queria partilhar o conceito apresentado pela ONU no seu Relatório Mundial de Desenvolvimento da Água. Isto para podermos atestar a diversidade de definições, mesmo em instituições de referência, mas também para reforçar o caráter de benefício que as NBS devem possuir. Neste caso, como o foco da ação é a água e uma gestão eficiente dos processos e sistemas hídricos, procuram enquadrar esta função e focar os benefícios para a gestão da água na definição utilizada. Mas isso não retira o essencial. Daí fazer referência a termos como inspiradas, apoiadas ou simulam e contribuir, prestar serviços e ajudar. Como podem ver, diferentes formulações, mas que abordam a mesma ideia. Então, podemos considerar que uma solução baseada na natureza deve contemplar três dimensões. A ação, ou seja, uma solução é sempre uma resposta a um problema. A NBS será sempre o resultado de ação, que pretende dar resposta a um problema ou desafio concreto. Mas esta solução ao problema tem que ser inspirada na natureza, ou seja, tem que ter como fundamentos processos ou ações dos ecossistemas. Esta noção vai reforçar a importância da natureza para a resiliência e bem-estar. Se pensarmos bem, muitos dos desafios que as cidades enfrentam resultam de uma artificialização do espaço urbano, onde a presença da natureza está limitada a um alinhamento de árvores numa rua, a uma pequena praça ajardinada ou até mesmo a uma floreira numa varanda. Foi da necessidade de quebrar com este modelo de cidade que surgiram as NBS, exatamente para as cidades poderem, de uma forma cooperante, colaborativa e integradora, replicar os serviços dos ecossistemas no meio urbano para benefício de todos.
A questão do benefício é também muito importante. Uma NBS tem que aportar valor ao meio onde é implementada, quer ambiental, económico ou social. Com esta informação, cada um de nós já seria capaz de formular o seu próprio conceito de NBS. Mas não quero de forma nenhuma forçar este ou aquele conceito, até porque são todos igualmente válidos. É relevante aproveitar para reforçar e até introduzir mais algumas noções que cada vez mais farão parte da ideação por detrás das NBS. A inovação tem um papel muito importante no desenho e criação das NBS. Isto porque as cidades também são obrigadas a repensar a sua forma de fazer as coisas e de tudo acontecer. As cidades vivem com limitações cada vez mais apertadas e exigentes, e a própria sociedade está em constante mutação, pelo que é importante recriar novas formas de trazer a natureza para as cidades. Mais do que observar a natureza e procurar imitar ou simplesmente procurar transplantar a natureza para as cidades, é essencial procurar inovar nas soluções e reinventar todo um sistema urbano para potenciar as cidades do futuro, sustentáveis e, acima de tudo, resilientes. Neste sentido, as NBS revestem-se das mais variadas formas para poderem responder aos mais diversos desafios. Na imagem temos o resultado da valorização do Rio Tinto, na cidade do Porto. O Rio Tinto atravessa a cidade na zona oriental e tem uma extensão muito curta no território do Porto e logo desagua no Rio Douro. Trata-se da parte final de um rio com poucos quilómetros em toda a sua extensão e que, por atravessar algumas das áreas mais desfavorecidas, o tornava num dos rios mais poluídos da Europa. No Porto, o rio serpenteava por terrenos expectantes e abandonados que deram lugar a um parque com 20 hectares. As margens foram renaturalizadas, construíram-se caminhos pedonais e atravessamentos do rio que conferem uma maior mobilidade aos moradores e a todos os que visitam aquele espaço verde e o desfrutam. Este é um entre milhares de exemplos que acontecem diariamente e é esse que deve ser o ponto de partida. Identificar o problema ou o desafio e compreendê-lo dá-nos a possibilidade de reconhecer o que está menos bem e o que queremos mudar. E o processo de criação e de inovação das NBS passa por aí. Para encontrar uma solução, é fundamental conhecer e resolver o problema que tenho em mãos. Qual o estado em que estamos? Quais as necessidades e privações ambientais, sociais ou económicas que pretendo resolver? Que mais-valias devo aportar ao meu sistema para o melhorar, para conferir os benefícios desejados? E, finalmente, posso questionar como é que a natureza obtém esses benefícios. Quais as funções ou os processos que contribuem e fornecem esses serviços? Melhorar a qualidade do ar, as árvores são bons instrumentos para isso. Melhorar a qualidade da água, as plantas aquáticas são um bom filtro. Melhorar a biodiversidade, os insetos são excelentes polinizadores. Evitar as inundações, os parques e jardins são ótimos a infiltrar as águas das chuvas. Os exemplos são variados e a natureza é profícua de soluções. Basta inspirarmos nela. E as cidades terão sempre que enfrentar desafios atuais e futuros, fruto do desenvolvimento e crescimento que se tem verificado. No futuro próximo, as cidades serão chamadas a repensar os seus sistemas urbanos, a mobilidade, as redes de abastecimento, as infraestruturas e as alterações climáticas irão aportar desafios ainda mais exigentes e com risco elevado. O sistema urbano estará em constante mudança e as NBS desempenham um importante papel na resposta aos desafios atuais, mas também como alavanca de futuro, capaz de contribuir para cidades mais resilientes e sustentáveis. As NBS são essenciais para a adaptação e combate às alterações climáticas, ao mesmo tempo que contribuem com múltiplos benefícios ambientais, sociais e económicos.
Os serviços que as NBS prestam podem ser agrupados em 4 áreas. Suporte, através dos ciclos de recursos, como o ciclo da água, a recirculação dos nutrientes, a formação e renovação do solo, a própria fotossíntese para sequestro de carbono e produção de oxigênio. Provisionamento, no sentido em que é a natureza que fornece os seus recursos. A água, o alimento, os materiais, a energia, tudo o que o homem produz tem sempre por base os recursos que o planeta coloca à disposição. Regulação. E neste capítulo, os benefícios são vários e aqueles que mais associamos às NBS, como a melhoria da qualidade do ar, da qualidade do solo, o conforto climático, a gestão eficiente da água, a biodiversidade, entre muitos outros. Ao nível cultural, com os benefícios para a saúde e bem-estar, para a melhoria da paisagem, entre outros. Os benefícios e serviços prestados pelas NBS não se encerram nestes aqui descritos. Enquanto soluções prestadoras de serviços, as NBS irão atuar sempre em articulação com o meio e interligando-se mutuamente e com o sistema urbano envolvente. As NBS atuam-se, como sempre, de forma integrada, interligando-se e conectando-se com o sistema urbano e potenciando os benefícios prestados. A natureza é colaborativa e os ecossistemas não são estanques, pelo que as NBS apresentam múltiplos benefícios e os mesmos benefícios podem ser prestados por inúmeras NBS, traduzindo-se numa diversidade de soluções que podem ser prestadas e experimentadas em qualquer ocasião e em qualquer lugar. Articular soluções terá sempre um papel potenciador dos benefícios, pelo que tornar as cidades sustentáveis e resilientes é dotá-las de soluções adequadas, criando modelos inovadores capazes de harmonizar a natureza no contexto urbano. Cada vez mais as cidades precisam de trazer a natureza para dentro, revestindo-se de soluções baseadas na natureza para enfrentar os desafios das alterações climáticas, do mesmo modo que as cidades devem robustecer os seus ecossistemas locais ou associando-os como forma de proteger o meio natural das projeções climáticas adversas. As NBS tornam as cidades mais resilientes e sustentáveis, e cidades mais sustentáveis contribuem para a preservação dos recursos e para a redução da degradação do planeta. É um ciclo onde todos ganham. Como vimos, as soluções baseadas na natureza oferecem inúmeros benefícios e podem revestir-se de muitas formas, tipologias e materiais. Nas próximas lições, iremos abordar algumas das tipologias de NBS mais comuns e mais eficazes para as adaptações às alterações climáticas. Entretanto, e para os mais curiosos, poderão consultar algumas plataformas online com vários exemplos de soluções baseadas na natureza para os mais variados contextos e aplicações. Poderão inspirar-se nestes exemplos para replicarem nas vossas casas e até nas vossas cidades. As próximas lições serão dedicadas a aprofundarmos algumas soluções para aumentarmos a resiliência e conforto climático de edifícios, como o que estamos a fazer no projeto LIFE My Building is Green. Mantenham-se desse lado para aprender mais sobre as soluções baseadas na natureza e contribuir para criar novas soluções mais resilientes e sustentáveis. Até à próxima lição. E está o contacto de e-mail para colocarem alguma dúvida ou questão e os canais de comunicação do projeto LIFE My Building is Green. Para mais informações relacionadas com o tema ou com o projeto, não hesitem em contactar-nos. Obrigado pelo vosso interesse. Com a colaboração do Programa LIFE da União Europeia.